uma reação química? Reação química ela é um conjunto de duas ou mais substâncias, né, que vai formar uma outra substância. Né? E isso acontece o tempo todo na vida da gente. Tá? Pode formar uma substância nova ou pode modificar aquela substância já existente. Tá? Modificar que eu falo, modificar o estado físico, né? Modificar a forma da substância. Fala aí, Pedro, desliga o microfone de vocês, por favor. Pedro também. Pedro, obrigada, tá? É porque tá chiando aqui. Aí o que acontece? Quando você cozinha o arroz, né? O arroz, você coloca lá na panela crua, bota lá o alho, tempero, né? Bota alho, bota água e aumenta o fogo e coloca no fogo, né? Do fogão. Quando você faz isso, a gente acha que não, mas a gente está produzindo uma reação química. Eu estou produzindo o cozimento do arroz. Isso é uma reação química. Ele está mudando. Professora. Oi, fala, Matheus. Que página é essa? Peraí, essa é a página. Peraí. Eu até tinha esquecido de pegar meu livro aqui para acompanhar com vocês, apesar de que tem esse aqui, mas no módulo é página 4. É o iníciozinho do módulo. É porque vocês têm um monte de matéria junto no mesmo livro, né? Acharam aí? Página 4. Professora? Achou, Matheus? É o João. Já achei. Oi, João, tudo bem? Tudo. Tá Graças a começando Deus. agora a aula? Estamos. Página 4 do livro, tá? Tá bom. Quer dizer, eu só dei um recadinho antes, mas depois eu falo de novo, me lembra? Ô, professora, antes de você corrigir aí essa matéria, eu queria falar um negócio sobre a prova de ciências. Eu não consegui falar semana passada, porque eu fui descobrir o erro depois, que é sobre uma questão aí. Eu tinha até mandado uma resposta para você, né, uma pergunta no privado, só que você ainda não tinha me respondido. E é sobre a questão. Não, eu vi até uma coisa, não sei se foi de você, mas só que não tinha escrito nada. Aí só tava o nome e não tinha nada escrito. Não sei se de repente. Eu tinha colocado lá um negócio. Deve ser a mesma. Sobre a questão 4. Deve ser a mesma que eu falei aqui agora. Mas fala, pode falar. É o quê? É uma eu acho, né? Você ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu acho, né, que é por causa que... Eu não sei se foi a Iônica que marcou errado, mas eu acho que a correção tá errada, professora. É uma que tinha carbono, magnésio, essa? É, isso daí. Pediu então. para marcar o que não era metal. E a C, né, já era a questão com o nome C, era a única que... carbono. Era a única que não era metal. Então, eu marquei você lá, só que deu errado. não estava aqui, não tinha chegado ainda, eu falei justamente sobre essa questão, porque na Iônica, lá na plataforma, o gabarito realmente estava errado. Aí eu vi que estava errado, mas aí na correção, que eu postei aí na plataforma, eu postei a correção certa. E eu coloquei, para evitar problema, eu coloquei um ponto a mais na prova, como se eu tivesse cancelado essa questão, e coloquei um ponto a mais na prova. Aí você vai ver lá, você tirou 8, vai estar 9. Quem tirou 9 vai estar 10, tá? Aí eu lancei um ponto a mais ali. Justamente nessa questão também, eu vi. Ô, professora, Fala. também tem uma questão lá
né, que tipo me inculcou bastante, que é a questão daquele negócio das cadeiras, sabe, do aluno, onde a posição militar, de acordo com a tabela periódica, sabe essa questão? Não lembro não, mas Tava- você fala aí qual o número, que aí no intervalo aqui eu vou lá ver e a gente volta. E eu falo com você. Tá, pera aí que eu vou procurar Só aqui. fala o número aí. É como é que é o nome? Falou da cadeira, né? É, eu acho que é a número 6. Eu acho que é a número 6. Eu acho. E aí? É. Que aí no intervalo eu vejo e falo com vocês depois, na volta. No próximo tempo, né? Uhum, Tá? uhum. Pelo menos a minha avó não vai ter um infarto, né? Porque depois que eu tirei 8, ela ficou meio tipo arrasada com a minha nota. A gente falou pra caramba. Tu tirou Então 8 e aí ela tá arrasada? ela Tirou tá 8 não, arrasada. vai ficar com 9, né? Eu ti- Porque já tem um ponto aí a É, mais daquela questão que tá errada. quando eu tinha tirado o 8 lá, ficou tão deprê, mas aí depois que a gente foi ver a questão, a gente tinha percebido lá que tava errado na correção. Uhum. Ela fica muito feliz de saber disso. Aí já vai Menos uma coisa. deixar ela feliz, então. Tá? É. Então vamos aqui, continuar aqui. Aí depois eu vejo e falo com você, tá? Essa outra. Então, como eu estava falando aqui das reações químicas, a gente tem reação química o tempo todo na nossa vida, tá? O fato de cozinhar o arroz, cozinhar o feijão, fritar um ovo, isso tudo é reação química. Lavar o cabelo, né? O que acontece quando a gente lava o cabelo? Professor, eu esqueci de perguntar para colocar o nome aqui na chamada. Pode colocar. Tá. Pode colocar, tá? Desculpa aí te interromper. Nada. Só depois desliga teu microfone, tá? Porque eu acho que tá dando interferência aqui. Então, não sei se é você ou tem mais alguém aí. Marcelo, desliga seu microfone, por favor. Obrigada. Eu sempre tá? desligo o microfone. Eu sei, mas tá dando um barulho. Mas como você estava falando comigo, poderia ser de você. Cada TV. Foi mal, professora. Tá bom, amor. Aí o que acontece aqui? Aqui não, quando a gente lava o cabelo. Vocês já observaram, a gente passa o shampoo para limpar, o cabelo fica aquele bagaço, né? Aquela coisa, né? Por quê? Quando a gente usa o shampoo tira, né, a sujeira e muda o pH do cabelo, né? O shampoo muda o pH do cabelo e faz com que ele fique daquele jeito. Quando eu coloco o condicionador, o cabelo já fica melhor, né? Já fica mais macio, né? Por quê? O condicionador traz de volta o pH do cabelo, né? Fazendo com que ele volte a ficar no seu estado normal, sem ser aquele bagaço que a gente coloca quando lava o cabelo com shampoo. Então, tudo isso é a reação química que acontece no nosso cotidiano, diariamente com a gente, tá? No cozimento, quando a gente frita o ovo está em estado líquido, né? Quando a gente frita o ovo, ele passa para o estado sólido, né? O que acontece ali? Ali também tem uma reação química. Quando eu esquento o ovo, a configuração do ovo, a configuração proteica, a estrutura de proteína do ovo, ela muda a sua configuração, fazendo com que o ovo endureça. Quando eu frito, quando eu cozinho o ovo, o calor, né, a mudança da temperatura, no caso da água, faz com que a configuração do ovo, a configuração das proteínas que existe dentro do ovo, mude, né? Eu não estou mudando a substância do ovo, não estou mudando a substância do ovo, continua sendo o ovo, tá? O que eu estou modificando é o estado físico do ovo, que passou do estado líquido para o estado sólido, tá? Quando a gente tem uma reação química que eu não mudo a substância, e continua sendo ovo, tá? Igual, eu boto uma água para ferver na panela. A água ferveu, né? A água está em estado líquido, vai para estado de vapor, lá para a atmosfera, né? Eu mudei a substância, deixou de ser água? Não. Só eu tinha uma água no estado líquido e passei para uma água no estado gasoso. Não mudou a substância, continua sendo água, tá? Então, quando eu tenho uma reação química
em que eu não mudo a natureza da substância, eu tenho um fenômeno físico, tá? Eu não mudei a natureza da substância. Mas eu tenho algumas reações químicas que eu mudo a natureza da substância. Quando a gente vai colocar gasolina no carro, né? Eu coloco gasolina no carro, gasolina em estado líquido, com um monte de componentes lá, né? Essa gasolina passa pelo motor, por dentro do carro lá, faz lá o que tem que fazer dentro do carro para poder o carro pegar, ligar. Quando ela sai pelo escapamento lá, quando descarga, ela não sai gasolina, né? Ela sai dióxido de carbono. Ela entrou gasolina, depois que eu aqueci, porque tem uma chamazinha lá no motor, que faz com que eu dê o gatilho para o carro pegar, né? Aí a gasolina passa por alguns componentes lá do motor, né? Aquece também. Quando ela sai, ela deixa de ser gasolina, ela passa a ser CO2, que é dióxido de carbono. Então, ela mudou a natureza dela. Ela era gasolina, virou dióxido de carbono. Quando eu mudo a natureza da substância, aí eu já não tenho um fenômeno físico, eu tenho um fenômeno químico, tá? Por quê? Porque eu alterei a substância, a natureza da substância. Quando a gente come, né? Quando a gente come os alimentos, o alimento passa por um processo digestório, em que eu jogo as enzimas digestivas, né? Beleza? E os alimentos, eles se transformam em nutrientes. Quais são os nutrientes? Glicose, lipídios, sais minerais, vitamina. Eles mudam, né, a natureza da substância. Então, tem um fenômeno químico. Então, toda vez que aquela minha substância ela é alterada, a natureza dela é alterada, eu tenho um fenômeno químico. Quando essas substâncias não são alteradas, continuam sendo a mesma coisa, né? Que é o caso aí que a gente viu da água, né? Eu botei uma panela de água para ferver, ela saiu do estado líquido, passou para o estado de vapor. Então, eu não mudo a natureza da substância, eu tenho um fenômeno físico. Aqui, no livro, está pedindo para a gente observar aí as moedas, né? Aqui tem a moeda de 5 centavos, beleza, né? E aqui tem uma moeda, as duas são moedas de 5 centavos, a mesma moeda, tá? Só que aqui ela tá limpinha, aqui ela tá sujinha, né? Por que que acontece isso? A moeda é feita de cobre, tá? As duas são feitas de cobre. Só que o quê? Depois de um certo tempo, né, de uso da moeda, a moeda, a gente está sempre em contato com o oxigênio presente no ar, né? E esse oxigênio presente no ar cria uma nova substância aqui, ó, que é escuro, né? Que envolve a superfície da moeda. A moeda é feita de chumbo, de cobre, desculpa. Aqui, feita de cobre. Se ela não tiver contato com o oxigênio, ela ficaria assim, ó, o resto da vida dela, né? Só que ela tem contato com o oxigênio do ar, né? Porque a gente tem contato com o oxigênio do ar. Durante o tempo de uso, que ela vai tendo aquele contato sempre com o oxigênio, né? Ela vai ficando escura, né? Por quê? Porque o oxigênio faz formar uma outra substância aqui que vai revestir esta moeda, né? Então, a gente vê aqui, ó, que essa moeda A mudou de cor. Ela estava aqui, ó, bonitinha, limpinha, e passou para cá e mudou de cor. Não é sujeira, tá, gente? Aqui, no caso, não é sujeira. É uma nova substância que está impregnada aqui, tá? Por quê? Porque o oxigênio, em contato com o cobre, faz criar essa nova substância aqui que impregna aqui nessa moeda e deixa ela escura, tá? Então, vamos lá, ó. A moeda B, por que aconteceu isso? Fez ela mudar de cor aqui. Porque ela sofreu uma reação química. Qual a reação química? Que reação química? A presença do oxigênio. Tá? O oxigênio aqui fez a moeda escurecer. É igual quando a gente tem o prego feito de ferro e aquele prego enferruja. Mesma coisa. Tá? O oxigênio, só que aqui é cobre, né? E o prego é ferro. Tá? Substância diferente.
mas o prego vai enferrujar pela presença do oxigênio. Tá? Vai formar uma outra substância pela presença do oxigênio. Aqui é a mesma coisa, a gente está formando uma outra substância pela presença do oxigênio. Tá? Então, aqui, ó, ocorreu uma reação química. O que a gente viu que ocorre uma reação química? Que a moeda escureceu. Então, ocorre uma reação química. Igual quando a gente coloca o cordão, né? Ou de prata, ou de ouro, não acontece mais isso, mas o ouro até fica mais sujeira, né? Por causa do suor. Mas tem pessoas que, ao usar um cordão, até de prata mesmo, que é difícil ficar preto, né? A pessoa coloca no segundo, terceiro dia, o cordão já está preto, já está escuro, né? Por quê? Porque essa pessoa suou, né? E o suor dela, de repente, é muito ácido e faz com que o cordão fique preto, tá? Mude só a estrutura do cordão, não está mudando a substância, não, tá? Porque prata é diferente. Mas o suor fez com que o cordão escurecesse. Isso é uma reação química também, tá? Acontece isso com algumas pessoas, né? Até também, às vezes, cordão, cor de ouro, né? Você coloca, você vai para algum lugar que está quente, começa a suar, aí o cordão logo fica escuro. É uma reação química, mas não por causa do oxigênio, mas por causa do suor do seu corpo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. A substância que se formou sobre a superfície da moeda é a mesma que a compõe? Como você pode perceber isso? A gente pode perceber a mesma que a compõe aqui? Provavelmente não. Vamos ver por quê. Porque essa moeda daqui está clara, essa moeda daqui está escura. Se fosse a mesma, né, ela ficaria dessa mesma cor aqui. Tá? Então, essa outra substância fez com que essa moeda aqui escurecesse. Tá? Não porque escureceu, mas porque formou uma outra camada de substância em cima. Né? Então, aqui, ó, é a mesma? Não. Por quê? Aí eu já acabei de falar, né? São substâncias diferentes. Como é que a gente percebe? Aqui, ó, eu falei para vocês com a coloração. E essa daqui, ela tá clara e essa daqui, ela tá escura. Então, a gente já percebeu aí. Sofreu uma reação química porque uma tá mais escura do que a outra. Beleza. O que pode ter acontecido com o cobre e o gás oxigênio presente no ar para formar essa substância que recobriu a moeda, né? O que acontece com o cobre aqui, ó? O cobre, ele reage com o oxigênio do ar, né? E forma uma nova substância. Qual é essa nova substância que formou? Ó? Óxido de cobre, tá? Então, o cobre aqui passou a ser óxido de cobre, né? O cobre aqui, se a gente for ver lá na tabela periódica, é Cu, né? O cobre, tá? Quando ele teve contato com o oxigênio, ele formou óxido de cobre, que é CuO, tá? O oxigênio foi incorporado nessa substância aqui. Então, ela deixou de ser Cu, tá? E passou a ser CuO, tá? Isso aí, essas reações a gente ainda vai ver, essa classificação, denominação, a gente vai ver ainda. É só para vocês saberem. Então, ela deixou de ser cobre, passou a ser óxido de cobre. Passou a ser, lá na tabela periódica, uma substância simples, que era o Cu, né? E começou, e deixou de ser essa substância simples, que era o Cu, passou a ser CuO, tá? Que é o óxido de cobre. Aí a gente vai voltar aqui, ó. Voltar não. Mais para frente. Que foi o que eu falei para vocês. As reações, transformações, né? As reações químicas podem ser classificadas como transformações físicas ou fenômenos físicos e aqui fenômenos químicos ou transformações químicas. Aqui, no caso, eu tinha o cobre, passei a ter óxido de cobre, tá? Então, aqui eu mudei a natureza da minha substância, tá? Ela era uma, passou a ser outra. Quando eu mudo a natureza da substância, é um fenômeno químico, é uma transformação química, porque eu mudei a natureza da substância. Vamos supor assim, ó,
Eu estou lá na Antártida e o iceberg está derretendo e aumentando o nível do mar aqui no Brasil, tá? Isso daí é um fenômeno químico ou físico? Quem pode aí me responder? Repetindo, lá na Antártida está derretendo os icebergs por causa do efeito estufa, aquecimento global, né? Lá está derretendo o iceberg com uma maior, como é que é? Maior? Uma rapidez maior, né? Do que aconteceria normalmente. Então, está sendo derretido com mais rapidez. Com isso, está aumentando o nível do mar aqui no Brasil, tá? Então, por causa desses fenômenos atmosféricos que a gente está tendo aí por causa da poluição. Esse fenômeno de derretimento do iceberg é um fenômeno físico ou químico? Quem pode me dizer? Sem medo de ser feliz, podem falar aí. Físico. Por quê? Quem falou? A menina. Marcelo foi na carona. Paula. Paula, por que você acha que é um fenômeno físico? Pode continuar. A alternativa não, o fenômeno você já acertou, mas eu quero que você me fale por quê. Ou outra pessoa que saiba, o que acha? Ou se discorda com a resposta da Paula. Eu acho que é porque acontece sozinho. Ele não está acontecendo sozinho, está acontecendo por causa do aquecimento. Então não é por aí não, Marcelo. Alguém pode dizer? João? Pode falar, quem falou aí? Quem ia falar? Mudou o estado da água. Só mudou, Emanuele que falou, né? Sim. Só mudou o estado físico da água. Ela saiu do sólido e passou para o líquido, tá? A natureza da água, a composição da água continua a mesma, que é H2O, tá? Então, quando a minha composição continua a mesma, a composição da matéria continua a mesma, da substância continua a mesma, eu tenho fenômeno físico, tá? Parabéns quem respondeu aí. Se eu tiver, deixa eu ver aqui, eu tô... Marcelo, desliga teu microfone aí, depois você habilita de novo quando eu for falar. Deixa eu ver aqui. Eu estou... Eu estou fazendo uma refeição, né? Comi arroz, comendo feijoada. Hoje eu vou comer feijoada, né? E a feijoada vai passar por um processo de digestão no meu organismo. Né? Isso daí é um fenômeno que físico-químico e por quê? O que vocês acham? Físico. Por quê? Ana Clara, né? Falou? Físico por quê? Quem pode completar ou quem pode discordar aí da resposta? Vocês têm que sempre colocar em mente, gente, olha só, fenômeno físico não muda a natureza da substância, eles continuam a mesma coisa. Foi o caso aí da Emanuele, da Paula, que falou, né, na resposta anterior, que a água continua sendo água, só mudou o estado físico, mas a natureza da substância continuou a mesma, H2O. Peguei esse lápis aqui, já pensou? Peguei esse lápis aqui, ó, e parti ele em vários pedaços, tá? Feito de madeira aqui, né? Então, quebrei ele em vários pedaços aqui. Eu tenho um fenômeno físico. Por quê? A constituição dele vai continuar sendo madeira, tá? Então, eu peguei ele, parti em vários pedaços, continua sendo um lápis feito de madeira. Um lápis todo esquartejado aqui, mas continua sendo um lápis. Aí eu peguei esse mesmo lápis aqui, taquei fogo, né? Peguei ele e queimei, né?
Ele vai mudar a natureza da substância? Vai, porque o processo de combustão, ele gera CO2, gera dióxido de carbono. Então, esse lápis aqui, que antes era madeira, ao ter contato com o fogo, né, desse aquecimento, mudança de temperatura drástica, ele vai virar o CO2, que é o dióxido de carbono, que vai para a atmosfera. Então, mudou a natureza da substância. Se mudou a natureza da substância, é fenômeno químico. Eu comia feijoada, quando eu como, eu tenho os alimentos, né? Quando ele passa pelo processo digestório, eu já tenho nutrientes. Aquilo dali vai virar nutriente para o meu organismo, que é o A lipídio, reação é química. o lipídio, o glicídio. Então, é uma transformação, um fenômeno químico, que mudou a natureza da substância. Tá? Então, toda vez que muda, é químico. Permanece, é físico. Tá? E quando a gente faz essas reações químicas, elas são representadas por modo de, aqui, ó, de fórmula. Isso aqui é uma fórmula química, tá? Onde na fórmula química eu tenho as letras, eu tenho alguns números e eu tenho o sinal aqui, ó, uma setinha aqui, tá? Então a fórmula química sempre vai estar representada por letras, números e essa setinha aqui, que é o sinal, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, uma substância, duas substâncias, aqui, ó, duas substâncias separadas, que elas vão reagir, tá? Elas vão reagir. Essa seta daqui, ó, significa o processo de reação da substância. Eu tenho carbono e o oxigênio, que vão reagir para formar o dióxido de carbono, aqui, tá? Então, essa substância aqui que vai reagir, a gente chama de reagente, tá? São as substâncias que vão reagir para formar a outra substância. Então, aqui eu tenho o reagente, tá? Aqui eu já tenho a substância formada. Então, eu tenho aqui, ó, o produto. Então, antes da seta, eu tenho reagente. Depois da seta, eu tenho produto, tá? Aqui, quando não tem nada aqui, ó, na frente das letrinhas aqui, ó, é 1, tá? Poderia ser 1, poderia ser igual aqui, ó, 2, tá? 2 aqui. Esses numerozinhos que eu tenho à frente da letra, a gente chama de coeficiente, tá? Aqui, quando não tem nada, o coeficiente é 1. Então, aqui o coeficiente é 1, aqui, ó, na frente dessa letrinha aqui, o coeficiente é 1, e aqui o coeficiente é 1. Aqui, o coeficiente é 2, beleza. Aqui, não tem nada, mas é 1, tá? E aqui é 2, tá? O coeficiente fica na frente da estrutura toda, tá vendo aqui, ó? Aqui é uma estrutura só, O2, O. Aqui são duas substâncias, duas estruturas, porque eu tenho C, eu tenho mais aqui e tenho uma outra letrinha, tá? Igual aqui, ó, eu tenho H2, eu tenho mais aqui e tenho uma outra substância que vão se unir para formar essa substância aqui, tá? Eu vou deixar essa tela aqui e vou parar para a gente poder gravar o vídeo e a gente já volta, tá? Vou parar um pouquinho aqui e a gente já volta, tá?